A carta de Paulo a Filemon é a menor carta, uns chamam de bilhete, até pela pequenez dessa carta. Uma carta de que quando nós falamos dela, algumas pessoas não conhecem e às vezes têm até dificuldade de achar na Bíblia. Se for uma Bíblia mais nova, que as páginas estão grudadas, passa despercebido. Mas eu te peço nessa noite que, se você nunca leu a história do livro de Filemon, quando você chegar na sua casa, você pare e leia essa história. Porque mesmo com uma pequenez, mesmo tendo só uma página, ela nos dá uma lição muito grande. Essa carta de Paulo, ela é diferente das demais cartas que ele escreve, porque as outras cartas que ele escreve são endereçadas a um local, uma igreja. E essa carta Paulo escreve a um irmão por nome de Filemon. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, provavelmente em Roma. E quando nós estudamos sobre Paulo e procuramos aprender, nós vemos que Paulo ele escreve 7 cartas preso. Paulo está dentro de uma prisão, mas continua proferindo o evangelho. Paulo escreve Efésios, Colossenses, Filipenses, as 2 cartas para Timóteo e a carta de Tito. E o que me chama a atenção é que nem a prisão pode parar Paulo, porque Paulo sabe quem foi aquele que o chamou. Quando nós sabemos quem nos chamou, o mundo pode estar indo de mal a pior, as coisas podem estar caindo, o mundo pode estar tentando nos derrubar, mas quando nós temos certeza do nosso chamado e temos certeza de quem nos chamou, o mundo pode tentar derrubar, o mundo pode tentar nos fazer parar, mas nós permaneceremos de pé, porque aquele que nos chamou é maior do que tudo e maior do que todos. Paulo está preso, mas está proferindo o evangelho. Existem livres aprisionados e existem pessoas aprisionadas que estão livres. Essa carta é uma carta mais íntima, mostra um Paulo já não tão bruto como antes, um Paulo mais sentimental, um Paulo diferente. Já Filemon, ele é um cooperador na obra, e ele é um dos grandes influentes da igreja de Colosso. E ele tem um exemplo de bom testemunho. Paulo fala que ele tem um bom testemunho. É um homem rico, casado, pai de Arquipo, que era o pastor da igreja de Colosso. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele passa por Éfeso e Filemon é alcançado. E uma igreja é constituída naquela casa. Paulo e Filemon, eles estão ligados no reino. Tanto que quando Paulo chega para conversar com Filemon, ele deixa o seu título de apóstolo de lado e o chama de irmão, porque Paulo está ligado no mesmo evangelho, Paulo está ligado na mesma sintonia, e ele resolve falar de irmão para irmão. Nesta época que estamos lendo aqui, esta época era uma época que a escravidão era algo normal, e todo homem que possuía bens, possuía propriedades, ele também possuía escravos, e isso era normal. Filemon, tendo condições, ele tinha escravos. Só que nessa história de Filemon aparece um homem por nome de Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemon, e Onésimo significa útil. E Onésimo era o nome normal para escravo, porque todo escravo tinha uma utilidade para o seu senhor. Só que Onésimo é um caso de um escravo rebelde, porque Onésimo, ele rouba o seu senhor e ele foge. Onésimo foge com medo de sofrer as penas, porque um senhor tinha total autoridade sobre o seu servo, incluindo poder crucificá-lo, incluindo poder matá-lo, prendê-lo e tudo aquilo que era de mal. Então Onésimo foge com medo daquela pena. Só que quando Onésimo foge do homem, Onésimo está fugindo do homem com medo de perder a sua vida. Onésimo está fugindo do homem com medo de ser punido, mas quando Onésimo foge do homem, ele é alcançado por Deus. Todas as vezes que nós tentamos fugir de Deus, todas as vezes que nós tentamos fugir do nosso chamado, Deus aparecerá e nos mostrará que não tem como fugir da presença dEle.
Quando nós lemos a história de Jonas, nós vemos que Deus manda Jonas ir pregar a um povo. Jonas sabe que aquele povo perseguia, assolava o povo dele, e ele diz: eu não vou. Quando ele pega uma passagem para um barco de local totalmente ao contrário daquilo que Deus mandou, Deus manda uma tempestade, Jonas é jogado no mar, um peixe engole Jonas, Jonas é vomitado pelo peixe, e Jonas entende: eu posso fugir da presença de Deus, ou eu posso até tentar fugir, mas o meu Deus muda todas as circunstâncias para que eu cumpra o meu propósito. Talvez o vento que você está passando não é o inimigo que está colocando, talvez a dificuldade que você está passando não é o diabo te testando, talvez a dificuldade que você está passando é porque você não quer cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Você quer ver esse vento se aquietar, você quer ver esse mar se acalmar. Tome posição hoje e escolha viver o chamado que Deus tem na sua vida. Se você não se consertar, se você não se resolver, vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir aflição, o barco vai naufragar, mas todos aqueles que resolvem acreditar no chamado de Deus, esses têm as suas forças renovadas, esses têm segurança, porque Deus segura as suas mãos. Deus está te chamando nessa noite, e Ele está te chamando para cumprir o chamado dEle na sua vida. Onésimo tenta fugir do homem, e por um momento ele foge do homem. Só que ele encontra Paulo. Ele encontra Paulo numa prisão. E quando ele chega nessa prisão, Paulo está preso. E Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo se arrepende e confessa o Senhor como Salvador da sua vida. E ele passa por um processo. E nós vemos no livro de Filemão todo o plano da salvação: a expiação, redenção, regeneração, reconciliação, santificação e glorificação. Nós vemos todo o plano da salvação no livro de Onésimo. Um livro de apenas uma folha nos tem uma história tão grande. Onésimo, ele é discipulado por Paulo. Paulo ensina o evangelho verdadeiro para Onésimo. Só que tem um dia que Paulo e Onésimo estão juntos, e Paulo vê que Onésimo já está discipulado, e ele fala: olha, é hora de você voltar para casa. E eu imagino Onésimo lembrando aquilo que ele tinha feito. Ele roubou o seu senhor, ele fugiu do seu senhor, e tinha uma pena lhe aguardando. Mas Paulo fala: tem que voltar para casa. Para o propósito se cumprir, é necessário que você volte para casa. O filho pródigo sai de casa, mas o propósito só se cumpre quando ele volta. Você saiu dessa casa, mas o propósito só vai se cumprir se você voltar. E Paulo resolve escrever de próprio punho para Filemão. E ele diz: antes Onésimo lhe era inútil, mas hoje ele é útil, não só para mim, quanto para ti. Mando-o de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Paulo está sendo uma espécie de advogado na vida de Onésimo. Ele está pedindo o perdão de Filemão a Onésimo. E ele fala: receba-o como se estivesse me recebendo. Acolha-o como se você estivesse me acolhendo. Trabalhe junto com ele como você trabalhou comigo. É assim que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Nós estamos machucados, nós estamos feridos, nós estamos correndo da presença de Deus, mas Deus nos encontra, Ele nos estende a mão, Ele nos coloca de pé mais uma vez, Ele nos limpa as feridas, Ele coloca remédio para cicatrizar, Ele levanta, Ele te faz andar de novo, porque Ele é fiel para cumprir o chamado na sua vida.
Onésimo é escravo, Filemão é senhor. Mas quando Jesus veio, ele derrubou todas as paredes sociais. Não importa o seu status econômico, se você tem mais dinheiro, se você tem menos, se você é negro ou se você é branco, Jesus derrubou todas as paredes. Ele acolheu todos aqueles que o povo expulsava. Jesus sentou para comer com o povo com que ninguém queria comer. Jesus tocou nos leprosos, conversou com as mulheres, abençoou as crianças, recebeu os publicanos, recebeu uma prostituta, deu esperança aos gentios. Não importa se você tem menos, não importa se você tem mais, o que importa é que você entrou aqui hoje e que Deus tem um projeto na sua vida. E eu particularmente nunca vi um projeto de Deus dar errado. José foi perseguido, foi preso, mas o projeto foi concretizado. Moisés foi tido como homicida, fugiu, correu, mas o projeto foi concretizado. Bezalel e Aholiabe eram só trabalhadores, mas foram trazidos para construir a Arca da Aliança. Não importa onde você esteja, o que importa é reconheça o chamado, trabalhe para essa obra e serás bem-sucedido nessa terra. Chega a hora de Onésimo voltar para casa. Martinho Lutero diz que todos nós somos Onésimos, porque todos nós andávamos errantes, mas Jesus nos encontrou. Onésimo tem que voltar para casa. Só que ele tinha deixado um prejuízo ao seu Senhor. Só que Deus não é Deus de prejuízo. Deus é Deus de restituição. Talvez você entrou aqui nessa noite com sonhos perdidos, com os projetos perdidos, sem uma ambição de vida, sem uma perspectiva para continuar. Mas o Deus que restitui sonhos, o Deus que restitui promessas, o Deus que restitui forças, Ele está aqui nessa noite. Paulo diz para Filemão: se caso Onésimo te deu algum prejuízo, ou se te deve alguma coisa, coloca na minha conta. As nossas iniquidades eram muitas, os nossos pecados eram muitos, que nós não teríamos condições de pagar. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nele nessa noite, você tem direito à vida eterna. Não, você não tem direito. Você foi alcançado pela graça. A graça está aqui nessa noite. Já não és mais inútil. Já tem tempo que está parado. Já tem tempo que está desanimado. Já tem tempo que está à beira do caminho. Mas o bom samaritano está chegando. E quando ele chega para levantar. Ele pega pela mão, ele dá de comer, ele dá de beber. E o melhor, ele paga a conta. Nós não teríamos condições de pagar a conta. Mas Jesus diz nessa noite: se está devendo, não preocupe, põe na minha conta. Porque eu já paguei na cruz de braços abertos. Não terias condições de assumir essa dívida.
Mas quando me pregaram de braços abertos, eu paguei a sua conta. E eu paguei com o meu sangue. O meu sangue pagou as suas dívidas. Para que você tivesse paz hoje, o sangue dele foi derramado. Para que você pudesse andar hoje, o sangue dele foi derramado. Mas todas as vezes que nós negligenciamos o sacrifício de Deus na cruz, nós derramamos o sangue dele de novo. Todas as vezes que nós abandonamos o nosso chamado, nós derramamos o sangue de Jesus de novo. E quantas vezes mais você derramará o sangue de Jesus? Quantas vezes mais Jesus terá que sofrer por causa dos seus pecados? Mas Jesus se encontra aqui hoje, e Ele manda te dizer: basta. Basta que me reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Basta que me entregue a sua vida, porque a minha foi entregue por ti. Basta que reconheça que sou o Senhor da sua vida. Já não terás mais culpa. Já não terás mais uma dívida. Terás hospedagem na mansão celestial. Jesus te chama nessa noite, filho, porque Ele diz que Ele iria preparar lugar, mas que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Jesus não tem prazer que você fique. O prazer de Jesus é que Ele volte e que você vá com Ele. Onésimo foi disciplinado. Onésimo foi discipulado. Onésimo foi alcançado pela graça. E Onésimo foi um portador do Evangelho. É isso que Deus tem para a sua vida nessa noite. Porque a graça se faz presente. E onde a graça está, há perdão de pecados. Onde a graça está, há revigoramento de forças. Onde a graça está, há pecador arrependido. Onde a graça está, a libertação, a cura, a transformação. E a graça se faz presente aqui nessa noite. Receba da graça de Deus nessa noite. Receba a paz que excede todo entendimento nessa noite. Não deixe o mundo dizer o que você é. Deixe que Deus diga ao seu respeito. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus tem um plano ao seu respeito. E Ele quer concluir esse plano.